Bom, pediram para eu contar até 30 antes de começar, né? Pela questão da tecnologia. Então, tá ok. Bom, boa noite a todos. Muito obrigado pela presença dos que estão aqui no Rio de Janeiro, assistindo ao vivo essa apresentação sobre um tema extremamente importante para a nossa sociedade. Eu queria cumprimentar também toda a nossa audiência via internet, que já atinge mais de 1.300 participantes, demonstrando que é um tema de interesse bastante amplo. A ENS, Escola Nacional de Seguros, tem o prazer e a honra de apresentar aqui o professor doutor Carlos Heitor Campani. Carlos Heitor Campani é PhD em Finanças pelo IDEG Business School, de França, mestre em Administração pelo Instituto COPEAD de Administração, pós-doc na Princeton University, professor de Finanças do Instituto COPEAD de Administração da UERJ, e tem um extenso currículo que quem tiver interessado pode procurar na internet, que vai encontrar. Fábio Garrido, aqui também, é doutorando em Administração em ênfase em Finanças do Instituto COPEAD da Universidade Federal do Rio de Janeiro. E nós temos aqui meu amigo João Batista Mendes Ângelo, diretor estatutário da Zurich e presidente da Comissão de Produtos da FENAPREV. Antes de começar, eu queria agradecer a presença do senhor Carlos Ivo, diretor do CVG Rio de Janeiro, e dizer da importância que a Escola Nacional de Seguros atribui a eventos dessa natureza. A nossa missão, além de levar conhecimento técnico para os nossos alunos, é também de disseminar um conhecimento específico para toda a sociedade brasileira. A Previdência é um problema de equacionamento entre gerações, entre aqueles que estão aposentados e os que não estão aposentados, os que ainda vão entrar no mercado de trabalho. Mas é um problema também que é muito caro e muito importante para quem está trabalhando no mercado de trabalho e para quem quer trabalho. Hoje, um dos problemas sociais muito grandes no Brasil é exatamente a alta taxa de desemprego. Então, a Escola Nacional de Seguros, que conta aqui com a honrosa presença do nosso presidente, Robert Bittar, do nosso diretor, Mário Pinto, né, que foi responsável por toda essa organização, é responsável por conduzir todo esse programa, se sente muito orgulhosa e, a partir de agora, então, eu passo a palavra para os nossos palestrantes. Muito obrigado. E só registrando que tanto o Carlos Ivo como o Fábio Garrido são bolsistas e são patrocinados pela Escola Nacional de Seguros. Pessoal, tenha, então, uma boa noite aqui. Obrigado. Já está? Bom, boa noite a todos que também estão aqui no auditório, boa noite a todos que estão conectados com a gente pela web. Boa noite, professor Campani, professor Garrido. Nós vamos tentar estabelecer aqui nessa breve parceria de 2 horas aqui com vocês uma conversa dinâmica, né? E as interações que a gente teve na preparação desse evento e para poder conversar com vocês, elas nos permitiram pensar numa estrutura que eu queria compartilhar rapidamente, mais ou menos seguindo e passando pelos seguintes pontos. Quer dizer, compartilhando um pouco, principalmente por intermédio do professor Campani e do professor Garrido, um pouco da visão da reforma proposta pelo governo,
trazer um pouco, não apenas do modelo proposto, naquilo que se consegue efetivamente conhecer, aprofundar dentro das publicações já feitas, né, propostas de normas já feitas, tentar entender um pouco esse arcabouço que se propõe, essa estrutura que se propõe, mas tentar também discutir, debater e pensar um pouco nas razões dessa proposta e nos méritos ou, eventualmente, pontos que têm oportunidades de melhorias dessa proposta do governo. Então, essa é uma primeira parte da nossa conversa aqui. Uma segunda parte, ao longo de todo o processo no último ano, a FIP veio trabalhando numa proposta de reforma da Previdência. Essa proposta de reforma foi consignada também pelas entidades do mercado segurador, pela própria CNSEG, pela FENAPREV, também pela ABRAP, que congrega todas as entidades fechadas de previdência, então pelo mercado privado de previdência e de seguros, e nós, nessa segunda parte, compartilhamos uma visão muito breve dessa estrutura de proposta, que tem muita convergência com a proposta do governo em vários pontos, até mesmo pelo fato de que ela também foi submetida ou compartilhada com a equipe de governo ao longo do processo de reflexão e construção da proposta pelo governo. E, por fim, tentamos aqui pensar um pouco nas oportunidades que também derivam dessa reforma para a própria iniciativa privada. Então, eu queria, sem me alongar muito, e na medida também aqui da conversa, a gente vai estar recebendo tanto pela web, pela internet, quanto de vocês aqui, eventualmente, alguma questão que vocês queiram fazer, fiquem à vontade. O mais relevante é a gente tentar sempre trazer questões de natureza geral e não específica, para que a gente colabore mais com a compreensão da tese, do modelo, e menos com casos pontuais, né, ou com percepções ou tratativas de casos pontuais. Então, eu passo para o professor Campani, para o professor Garrido, para que eles nos ajudem aí a compreender um pouco das razões da proposta do governo. E queria fazer uma primeira pergunta para o professor Campani, né? Por que a reforma? Por que agora? Qual a relevância? E de onde que vem tanta urgência? Bom, pessoal, muito boa noite a todos aqui presentes, ao pessoal que nos assiste online. É sempre motivo de bastante alegria estar aqui com vocês, poder conversar. Primeiro eu vou deixar o Fábio aqui ao meu lado, à vontade, tá? Para quando você quiser falar, me interromper. A ideia é realmente aqui a gente ter um ambiente bem tranquilo, quase que informal, né? Porque aí a gente fica com a mente aberta e a gente trocar bastante informação. Agradecer também, né? Não posso deixar de fazer esse agradecimento à Escola Nacional de Seguros, né? Que, como ele bem disse, né? Eu e o Fábio, nós temos um patrocínio para as nossas pesquisas, e isso é algo de extrema relevância ser comentado num país em que pouco se investe em pesquisa. Então, simplesmente, a gente ainda tem exemplos, né? E eu sou muito feliz em ter alguns patrocinadores. Você vê que algumas empresas, né, e, no caso, a Escola Nacional de Seguros, tem essa visão de investir por investir no país, né? Porque a minha pesquisa é pública, né? A Escola Nacional de Seguros não tem nenhuma vantagem com a minha pesquisa. Simplesmente é alvo de muito mérito e muita dignidade. Então, eu deixo aqui meu agradecimento. Bom, o outro ponto que eu quero deixar bem claro para todos aqui é que eu, pelo menos, né, eu acho que o Fábio também, a gente não sabe tudo, tá, pessoal? É impossível saber tudo. Então, às vezes, a gente é tido como expert, né, e é impossível ter respostas para tudo. O que a gente faz com muita alegria é pesquisa, a gente estuda bastante isso. Isso a gente pode dizer de cadeira. Eu milito nesse meio desde que eu voltei de Princeton, em 2014, infelizmente eu voltei para a Copa, né, no 7-1, e desde então eu sou de finanças, né? O Fábio é atuário, é diretor do IBA, Instituto Brasileiro de Atuária, e eu sou de finanças. Então eu mergulhei nesse mundo, no início até por uma questão pessoal, que eu queria entender o meu plano de previdência à época, e desde então eu sou realmente apaixonado por essa questão de planejamento,
familiar, planejamento financeiro pessoal, e aí a previdência complementar tem também uma grande importância. Bom, então, pegando a pergunta do João Batista... Ao meu? Alô, alô, tá bom esse? Bom, ótimo. Então, sobre a pergunta, é uma pergunta muito pertinente, né? E muito fácil de responder, sendo muito honesto. Tá? Assim, a reforma é algo... É difícil a gente entender, né, por que algumas pessoas são contra a reforma. Essa reforma não é perfeita, essa reforma tem esse problema, sem dúvida nenhuma. Possivelmente hoje eu vou criticar, no bom sentido, a reforma em um ou outro ponto que eu achei que ela poderia ser melhor, sem dúvida nenhuma. Agora, o pior cenário é realmente não ter reforma. Tá? O Brasil não tem futuro sem essa reforma. Então, defender não haver nenhum tipo de reforma, assim, eu não consigo entender, não tem argumentos, primeiramente, e são coisas vazias e inconsequentes. Pessoas que não fizeram a conta e não viram o que vai acontecer com o Brasil se nada for feito. Bom, o que acontece, né, acho que isso aí é um pouco lugar comum, mas lá atrás, no Pacto Intergeracional, quando eu estudei, lá na minha época era 1º grau, né, hoje já mudou para ensino fundamental e depois ensino médio, na minha época era 2º grau, alguns aqui na época era ginásio, né, antes até de mim, a gente estudava uma pirâmide social, onde as pessoas, né, lá no cume da pirâmide, as pessoas de mais idade, né, porque muitas iam, né, infelizmente, morrendo ao longo da vida. E lá na base, as pessoas mais jovens. Né? Então, você tinha um sistema ali em que as pessoas contribuíram, né, e o que aconteceu com esse primeiro dinheiro de quem contribuiu, né, a gente não está aqui para explicar. Mas o fato é que, com o passar do tempo, as pessoas se aposentando, não havia estoque, não havia dinheiro para pagar. Então, como é que se fez? Olha, quem está entrando no mercado de trabalho, quem está no mercado de trabalho, paga para essas pessoas aposentadas. Naquele momento, era um sistema sustentável, né, porque não se vislumbrava esse avanço todo que teve na sociedade, em todos os sentidos. Né? Quem é que ia falar em internet uma geração atrás? Imagina 5, 6, 8 gerações atrás. Né? E na saúde foi a mesma coisa. Então, o que aconteceu com o passar do tempo? Essa pirâmide hoje não é mais pirâmide, está muito longe de ser uma pirâmide. Você tem hoje as pessoas também vivendo muito mais. A expectativa de vida há 50 anos atrás, ao se aposentar, a gente estava conversando aqui no início, né, 8, 10 anos. Hoje, muitos se aposentam e têm expectativa de vida de 35 anos. Então, isso aí é algo que torna o sistema insustentável do ponto de vista de, olha, quem está contribuindo não está dando dinheiro, não dá o dinheiro. Né? E, às vezes, eu ouço, mas, olha, o pessoal está roubando, então, se não roubasse, se não houvesse corrupção, daria para pagar. Tem a questão de muitas empresas, né, né, dívida ativa, uma série de coisas, né, é bem verdade. Mas a questão não é essa. A questão não é assim, podemos pagar? Porque a gente pensa, né, eu acho que todo mundo que estuda um pouquinho esse tema, acho que 99,9% tem a mesma opinião. Né? A gente quer um sistema sustentável, porque senão esse dinheiro que vai cobrir essa insustentabilidade é dinheiro que poderia estar na saúde, na educação, na infraestrutura, que são 3 áreas que o Brasil precisa e muito de investimento. Né? O argumento de que primeiro vamos parar de roubar a corrupção para depois a gente... Eu também sou o primeiro a levantar a mão contra a corrupção, contra o roubo, sem dúvida alguma. Mas são 2 problemas diferentes e que ambos devem ser resolvidos. Tá? Então, é preciso ter muito cuidado com algumas falácias. Né?
que chega a ser o cúmulo, assim, muito do fundo do meu coração, né, às vezes eu ouço pessoas falando que não há rombo na Previdência. É realmente esse tipo de coisa que não dá para dormir. Assim, é só fazer conta. Mas não há rombo porque aquele dinheiro que está lá podia vir para cá e está lá mal usado. Mas se a gente entrar nesse mérito, pelo amor de Deus. Né? Primeira coisa, esse é dinheiro que poderia estar na saúde. Mas está sendo roubado. Ok, então é outro problema. Mas tem um segundo argumento que ninguém discute, né, essas poucas pessoas que ainda defendem esse tipo de falácia. Ok, hoje, esse outro dinheiro que está lá, tira da educação, tira da saúde, né? Para que isso? Mas e daqui a 100 anos? Nem precisa 100 anos. Né? Há estudos aí, até do Banco Mundial, que em 40, 50 anos o Brasil quebra. Ou seja, nem com esse dinheiro lá a gente consegue pagar esse rombo. Então, assim, me permitam aqui, tá? É muita irresponsabilidade falar ser contra a reforma da Previdência hoje em dia. Eu não sou de nenhum partido, não tenho afiliação partidária, a questão não é essa. A questão é estudo, é pesquisa, são números. Tá? Pois bem, bom, dito isso, a gente tem aí uma proposta de reforma que é um avanço. Né? Mas né, ontem a gente teve algumas notícias aí da reforma dos militares, e aí algumas outras não foram tão legais. Claro, tem muita coisa que está longe de ser perfeita. Tem coisas que eu também, como eu já falei, sou contrário, né? Acho que poderia ser melhor. E aí você cai naquele campo da política lá de Brasília, que eu aqui não vou entrar, não tenho nem mérito para entrar, nem conhecimento e não pesquiso esse tipo de coisa. Então, é uma reforma que vai andar um pouquinho para frente e que vai tentar colocar esse sistema um pouco mais sustentável. Quais são as principais consequências, né, dessa reforma? Vamos trabalhar mais, sem dúvida alguma. Né? Estamos vivendo mais, então teremos que trabalhar mais. E a outra consequência é que, via de regra, salvo raríssimas exceções, né, a aposentadoria vai cair um pouquinho. Né? Para quem está, né, isso é o lado bom, né, para a grande maioria da população, que são os que mais necessitam, né, que estão na base não da pirâmide antes, que eu estava falando de etária, né? Agora estou falando da base da pirâmide econômica. Para quem recebe os menores salários, o impacto é muito financeiro, vai ser muito pouco. Quem recebe um salário mínimo vai continuar recebendo um salário mínimo, então não tem impacto nenhum. Mas, para aqueles com salários maiores, vão receber menos, e isso está alinhado com o que o governo vem falando. Né? Quem recebe mais vai ter uma contribuição maior nessa reforma. Mas isso tem um impacto do tipo, olha, eu estava esperando, né, me aposentar com 90% do meu salário, aí depende, né, da regra atual, e agora eu vou aposentar com 70%. Né? Porque você precisa... tem a idade mínima, né, e de 65 anos para homens e 62 para mulheres, mas a base de cálculo começa a partir de 20 anos, com 60% da média salarial. Tá? Então, se você se aposentar com 65 anos e... né, a gente está falando do futuro. Né? Todos aqui não vão ter uma etapa aí de transição, onde a gente pode, daqui a pouco, falar um pouquinho. Mas, como a gente está falando da reforma como um todo, é importante explicar, porque vai impactar as próximas gerações, os filhos de vocês. Né? Estou vendo aqui pessoas que provavelmente têm netos já, e isso é importante também a gente pensar. Então, assim, a pessoa que se aposentar com 65 anos e 20 anos de trabalho, né, o que pode ser uma coisa muito mais comum que antigamente, porque antigamente, né, tinha aquela questão de entrar numa empresa e ficar por 30 anos e depois ir para uma outra empresa. Essa geração nova não é assim. Essa geração nova, ela troca de trabalho muito. Essa geração nova tenta empreender, vai ficar fora do trabalho. Então, não é improvável que alguém se aposente com 65 anos e 20 anos de trabalho. Essa pessoa vai receber 60% do salário.
É bem verdade, né? O governo até indicou isso com bastante força, né? Que há até a possibilidade de você ganhar mais do que o seu salário, né? Mas aí realmente você vai ter que começar a trabalhar com 20 anos e trabalhar por 45 anos até os 65 ou 42, no caso das mulheres. Mas, assim, via de regra, vai cair, né? Um pouquinho. E aí, assim, é claro que é uma notícia ruim. Ninguém gosta, né? Ninguém gosta. Só que a notícia ruim, eu vou fazer aqui uma comparação, se vocês me permitirem, né? Outro dia eu estava num evento sobre sustentabilidade, né? Nada a ver com previdência. Sustentabilidade hídrica, dos campos férteis, das florestas, nesse sentido. E aí teve uma pergunta muito interessante. Mas foi para o meu colega, né, que é um expert no assunto, o professor Celso Leme, lá do COPEAD. Perguntaram assim: professor, o problema é que, por exemplo, produto orgânico, né, a gente sabe que é bem mais bacana, respeita a natureza, mas é muito caro, professor. É muito caro o produto orgânico, eu não consigo comprar. Por que não é o mesmo preço? Ele deu uma resposta que eu achei genial, própria de um gênio como ele é. Falou assim: olha, não é caro, não. Não é caro. Ele custa ao seu bolso hoje mais caro, mas ele é barato, porque você não está fazendo a conta certa. Mas que conta é essa que você está falando? A conta é o seguinte: o outro produto, né, não estou nem falando em mão de obra escrava, isso aí é muito pior, né? Mas aquele produto que não tem o respeito pela natureza e tudo isso, ele tem um passivo ali que lá na frente realmente não é você que vai pagar, são as próximas gerações. Então, se você fizer a conta pensando só em você, realmente eu concordo, para você o produto orgânico é mais caro e custa mais dinheiro. Mas se você pensar no planeta Terra, na sociedade como um todo, na sustentabilidade, daqui a 100, 200 anos, é difícil a gente pensar isso, porque a gente não vai estar aqui. Mas se a gente não pensar isso, o que vai acontecer aqui? Walking Dead? Todo mundo vai acabar? Não pode ser, né, gente? Não pode. A gente tem que pensar no futuro, nas pessoas que não estão aqui, né? Na sustentabilidade disso aqui. Então, é nesse contexto que esse produto orgânico hoje não é tão caro assim. A pesquisa dele é para estimular, ele é de finanças também, mas ele está focando nessa área porque ele quer estimular e dizer: olha, gente, você fazer as coisas da maneira correta, realmente o custo é maior. Só que se a gente botar na conta como um todo, vale a pena. E a mesma coisa aqui na Previdência. É um exemplo que é muito, muito paralelo, né? Mas antes eu ia ganhar 10 xelins, agora eu vou ganhar 8, eu perdi. Depende do ponto de vista. Esses 10 xelins são uma promessa. Uma promessa. É como se fossem 2 passarinhos voando. Tem o ditado, né? Melhor um na mão do que 2 voando. Então, num sistema como esse, pessoalmente, eu não acreditava que eu ia... Se continuar essa regra, eu tenho absoluta certeza que não vai valer para mim, porque o sistema vai quebrar antes. Então, vai acontecer, né, algo como: olha, gente, acabou, a partir de hoje, quem ganha 10 xelins vai ganhar 5, é metade. Pronto, acabou. Não tem, porque não tem dinheiro. Não tem dinheiro. Né? Como é que você faz em casa? Se você tem R$100 lá, não tem para quem pedir emprestado, você não consegue gastar mais de 100. Então, é a mesma coisa. Mas lá tem maquininha. Isso aí gera inflação, gera o que está acontecendo na Venezuela, todo mundo está acompanhando. Eu vi um número, eu até me confundo, se foi 1 milhão de inflação ou 10 bilhões, foi uma coisa assim. A inflação na Venezuela explodiu, né? Então, se a gente pensar assim, o que eu prefiro, né? 80 xelins, certo, sem... né? Ou pelo menos com um grau de certeza bastante interessante, ou apostar cara e coroa que eu vou ganhar 120. Então, essa é a discussão agora. As pessoas estão levando para um lado: eu prefiro, eu vou ganhar menos. Vai ganhar menos quem te disse? A promessa lá da frente. Mas quem te garante essa promessa? Professor, então, esse ponto é muito importante a gente pensar e fazer essa reflexão. Tá? Acho que o Fábio quer fazer uma intervenção. Boa noite. Eu estou ansioso aqui para falar tanta coisa que eu pensei em falar que eu não sei nem por onde eu vou começar. Mas eu vou na linha sua. Pensar amplamente, não pensar restritamente na Previdência. Como já foi explicado, a Previdência é um sistema de repartição, que é com base em pirâmide, né? É um sistema de pirâmide, não é pirâmide de charlatanismo, é pirâmide demográfica, obviamente, né? E isso... mas que hoje está beirando o charlatanismo. Isso, respondendo à pergunta do João,
vem desde a época da década de 90, esse problema, porque a previdência ela é deficitária desde a década de 90, 95, 96. Isso ninguém discute. E pensando mais no amplo, não no restrito à previdência. Tudo bem, vamos pensar. Previdência é deficitária, é a caixinha pequenininha. Aí a previdência está dentro de uma caixinha um pouquinho maior, que é a Seguridade Social, que alguns defendem que é superavitária. Isso já é um problema contábil. Independente disso, se você quer enxergar a previdência dentro da caixinha Seguridade, que é maior, que pode ser deficitária ou superavitária, dependendo da tua metodologia, por que não imaginá-la dentro da caixa maior orçamento público, que com certeza é deficitário? E por que não imaginar isso dentro de uma caixa ainda maior, que se chama economia brasileira? Que também está andando, crescendo muito, numa taxa muito baixa, 1%, 2%, precisa dar uma aquecida. Então, são dois argumentos. Primeiro, o argumento atuarial, que é o sistema de pirâmide demográfica, que tem que ser reformulado desde a década de 90. Mas se você não quer fazer cálculo atuarial, não quer calcular a taxa de reposição, tem um outro argumento, que é o argumento econômico, que é praticamente matemático. Imagina o seguinte, você tem a economia, tá? A economia maior que o orçamento público, que é maior que a Seguridade, que é maior que a Previdência. A economia como um todo, ela está crescendo pouco, sei lá, 2% real. Isso é um problema. Por que é um problema? Porque existem gastos que estão crescendo mais do que a economia. Quais são esses gastos? Você já sabe. Previdência e juros, né? São os dois principais problemas. Quando você tem esses dois problemas crescendo mais do que a economia, mais do que o país cresce, isso no longo prazo vai tomar tudo. Não faz sentido isso? Você não precisa ser economista, você faz uma conta de um ano para ano. O que está crescendo mais e o que está crescendo menos? Aposentadorias, gastos ou déficits da aposentadoria estão crescendo na faixa de 3%, 4% ao ano. Juros, despesa com juros, na faixa de, sei lá, 4%, 5% ao ano. E a economia na faixa de 1%, 2%, 3% no máximo. Então, por que tem que ser reformado isso? Porque a resposta é exatamente essa, é trivial. Porque eles crescem mais violentamente, entre aspas, do que a economia como um todo. E, por que então não atacar os juros antes do que a Previdência? Estão interligados. Os gastos estão interligados. Quando você saneia a Previdência, você diminui a percepção do risco do mercado e você diminui as despesas com juros. Estão interligados. Então, se você, independente da discussão de atacar primeiro X ou Y, eles estão interligados. Qualquer coisa é válida. Acho que eu já falei bastante coisa. Uma outra... Bom, vou deixar para depois. Tem muita coisa aqui que eu anotei, mas, por enquanto, é isso. Os nossos amigos aqui, os internautas, estão pedindo para a gente passar, ainda que brevemente, um pouco pela estrutura da proposta, só para contextualizar as mudanças que estão tendo, do que seria o novo regime e do processo de transição, né? Então, antes disso, eu só queria comentar a parte inicial aqui, passo para o professor Campani e professor Garrido, mas, basicamente, existe o material do governo. A gente, às vezes, também resiste um pouco, né? Acaba criando materiais paralelos, e é engraçado porque eu vi muita publicação sobre a reforma da Previdência, e talvez o material que esteja com o melhor conteúdo de explicação, de elaboração, de argumentação, seja o próprio material do governo realmente, né? Então, acho que aqui também está muito bem estruturado do ponto de vista de trazer enredo e depois, objetivamente, tentar trazer resposta, né? Então, o ponto que a gente observa é que a gente tem, quer dizer, uma redução da taxa de fecundidade e um aumento da longevidade. E são absolutamente efeitos ambos contra o modelo que a gente tem hoje, e ambos afetando de maneira bastante intensa. Eu só queria deixar registrado que eu contribuí bastante na fecundidade. Eu tenho 3 filhas, então eu estou absolutamente fora da média.
E se pegar minha família, então, tem uma irmã que tem 4, então a família está bem, está no mapa, está contribuindo bastante, né? Mas esse é um ponto, a gente explora isso na sequência. Um outro ponto, quer dizer, isso acaba gerando um aumento de dependência dos idosos, com uma projeção de que isso seja, em 2060, corresponda a mais ou menos 40% da população, ou seja, você teria 40%, um pouco mais de 40% da população acima de 65 anos, para uma população menor do que 65 anos. Né? O déficit, o professor Campani já falou um pouco disso, mas é claríssimo o dado do déficit, né, e de que cada sistema gera. E aqui eles acabam, ao separar, também trazendo um pouco de visibilidade, de luz, sobre as diferenças que eu acho que a gente ouve muito na imprensa, e não vale a pena, não precisamos ficar tão detalhado nisso aqui, mas o aspecto do regime público, quer dizer, do quanto isso tem de impacto no déficit, e aí a gente também vai poder observar e conversar um pouco disso. Né? E aqui seria o dado que eu queria, nesse momento, mais explorar e devolver para vocês vocês começarem a falar um pouco da mudança. Né? Se a gente observar, aqui tem um gráfico de distribuição de renda, né? Então, o que a gente, por ano, o que a gente observa é que, quando você pega no gráfico a barra até 2 salários mínimos, você está falando de 80% da população. Então, você tem uma concentração de trabalhadores com rendas, a moda, né, a distribuição que a gente tem aqui, você tem 80% da população, 75%, 80% da população recebendo até 2 salários mínimos. O que, inicialmente, já permite uma reflexão absurdamente relevante no processo. Quer dizer, o modelo hoje atual, ele é extremamente ambicioso ao ter um teto de R$ 5.800. Extremamente ambicioso. Porque se você observa isso numa perspectiva de países maduros e compara, os sistemas públicos tendem a cobrir esse espaço normalmente. Então, alguma coisa que tenha um teto, e o governo nem está combatendo o teto nessa reforma, tá? Então, assim, acho que a análise do governo foi uma análise de que talvez o custo do debate do teto fosse... Esse é um dos meus pontos críticos. Deveria ter mudado o teto. Demasiado grande para a questão do debate político, né? Enfim, pode ser alguma coisa assim. Mas o que a gente observa é que há uma... E a gente tem que ter um cuidado, porque a gente acaba, às vezes, demonizando também o modelo de repartição, né? E aí o professor Fábio, que é atuário, vai me corrigir e poder falar com mais detalhes disso, mas ele não é um demônio em si mesmo. Quer dizer, o que acontece no nosso processo é que, óbvio, quando você tem uma massa produtiva que vai reduzindo, em que você tem 1,7 trabalhador para cada inativo, num processo de repartição, com um teto extremamente ambicioso, de 5.800, com uma reposição de salário que para 80%, 90% da população ela é de 100% do salário ativo, quando na maioria dos países a reposição de salário na aposentadoria ela está em torno de 75% a 80% do salário do tempo em que você trabalhava, você cria de fato um problema. Mas, por exemplo, dificilmente você pode ir para um processo puro de capitalização. Quem tem estudado esses modelos e tem olhado outros países, quer dizer, sabe que existe uma camada da população que tem, exatamente a camada que tem menor renda, que precisa de uma proteção, e essa proteção precisa de partilha e precisa de massa compartilhada para dividir esses custos, e a gente precisa, de fato, quem ganha mais, pagar mais e devolver uma parte disso para a população de menor renda no processo de proteção social, na etapa de velhice. Quer dizer, isso eu entendo que cada vez mais está consolidado, e mesmo modelos que eram vistos como os modelos de sucesso, como o Chile, por exemplo, hoje enfrenta uma discussão interna, um debate que estava lá ancorado em 100% em capitalização, porque o que aconteceu? Pessoas que estão em camadas mais humildes, de menor renda, e que não encontram emprego formal ao longo da vida
numa etapa ou num período prolongado, o que está acontecendo? Essas pessoas estão acumulando muito pouco no regime de capitalização, porque tem poucas lacunas de emprego, chegam naquele momento final e têm uma renda muito baixa, porque o que elas acumularam foi pouco, e você acaba devolvendo para a sociedade o problema, porque uma pessoa idosa que não tem renda, ela volta a ser um custo da sociedade, né? Com condições, muitas vezes, desumanas, que a gente precisa criar um sistema de proteção social. Então, aqui a gente, quer dizer, acho que a grande discussão é encontrar um equilíbrio de teto, de modelo, que permita, de alguma maneira, proteger essa camada de renda menor e que permita que as pessoas que têm rendas mais elevadas, essas busquem, talvez aí sim, no regime de capitalização, a sua complementação. Eu peço desculpa só por essa intervenção, mas era para fazer um pouco desse raciocínio que eu estava... A gente vai ficando aqui na mesa, vocês acham que é só vocês que ficam angustiados para fazer uma intervenção e falar, a gente também fica aqui. Então, acho que esse é um ponto extremamente relevante, quer dizer, seja a proposta do governo, seja a proposta que depois eu vou comentar da FIP, do professor Hélio Zilberstein, da equipe dele, consignada também pelas entidades de previdência, né, e o mercado segurador, como eu disse no início, seja essa ou aquela proposta, ambas pouco ou nada afetam para 80% da população brasileira. Então, qualquer pessoa que se coloque contra essa reforma, a primeira pergunta que a gente deveria fazer é legítimo um debate para proteger ou para discutir um sistema que eventualmente preserve algum benefício ou vantagem para 20% da população brasileira em detrimento de 80% da população brasileira? E dos 20% que estão acima, né? Que estão acima da média, que estão acima de uma renda padrão. Então, eu acho que essa é a questão que, de alguma maneira, sempre que eu tenho tido oportunidade de debater, e eu tenho, por óbvio, eu tenho minhas filhas, uma delas tem 22 anos, a outra tem 18, uma tem 17, então os debates em casa acontecem com alguma frequência também. Então, sempre que eu tenho oportunidade de fazer esse debate, eu entendo que essa é uma questão central. Essa proposta, ela muda, na verdade, beneficamente a proposta do governo, porque ela reduz a alíquota para os menores salários, ela muda beneficamente para 80% da população. Quer dizer, então, acho que esse é um ponto a ser considerado nas nossas avaliações. No debate político, podemos embolar e misturar muitas coisas, mas, nitidamente, ela traz um benefício para as camadas de menor renda, em detrimento das de maior renda, que aí sim estão pagando alguma coisa a mais. Então, acho que é um pouco essa a lógica que foi colocada. Perfeito, os seus pontos foram muito, muito bem colocados. Eu ainda acrescento mais uma coisa interessante, né? E a idade mínima? A gente vai trabalhar mais. Sim, né? Alguns de nós vão trabalhar mais, só que isso é dado, tá? Como é que é hoje, sem a reforma? Você pode se aposentar por 2 caminhos, ou por idade, e hoje 65 anos homens e 60 mulheres, ou por tempo de contribuição. Então, um estudo feito pelo governo, tá, indica que as camadas menos favorecidas, elas se aposentam por idade. Quem se aposenta cedo são os maiores salários. Então, é mais um argumento nessa linha. Então, a questão da idade mínima só vai oficializar algo que, para a absoluta maioria da população brasileira, já acontece. Ok, o caso das mulheres de 60 para 62, tem um pouquinho a mais aí. Tá? Mas, pelo menos para os homens, não vai mudar nada. Isso já acontece assim. Tá? Então, isso é outra coisa bastante interessante de ser entendido. Tá? Coloquei aqui nas aqui, essa é a mudança, tá? Do que é hoje a mudança proposta para o que o governo está propondo. Então, fundamentalmente, a grande maioria das pessoas vai pagar um percentual um pouco menor, né? E as pessoas que estão, por exemplo, no teto, vão acabar, né, pagando mais. Como eu, o Fábio, provavelmente muitos que estão aqui.
Então, tem é interessante que eu não estou advogando por causa própria, porque eu sou o típico cidadão que sou afetado porque eu tenho 40, é a pior camada em termos de perda. Tem um exemplo aqui, professor Campani, de uma pessoa com R$ 1.250, né? Exatamente. O que é hoje. Exatamente. E o que ela passa a pagar no futuro. Quer dizer, a alíquota efetiva, né, cai de 8% para uma pessoa de renda de R$ 1.250 para 7,80%. Né? E outro ponto também, voltando à questão do sistema sustentável, né? O sistema sustentável, ele é mais importante, lógico que ele é importante para todo mundo, mas ele é mais importante para quem, hein? Para as pessoas de alta renda? As pessoas de alta renda dependem do INSS? É claro que não. Tá? O sistema do INSS sustentável é mais importante para as pessoas que mais precisam. Eu acho que falta esse entendimento. A reforma é para as pessoas que mais precisam. As altas classes A e B, eles não estão ligando para a reforma. Eles não vivem do INSS na aposentadoria. Agora, para uma pessoa que tem R$ 1.200 de aposentadoria, o governo chegar, olha, não temos dinheiro, vamos pagar 800, mês que vem 600, aí sim essa pessoa vai sofrer. Como aconteceu aqui no estado do Rio de Janeiro. Aqui é bem interessante. Né? A gente vive num estado que está quebrado. Eu realmente não sei o que se passa no secretário, né, que veio de São Paulo para cá. Ele está... o que fez ele aceitar vir para cá, para o Rio? Né? Para o nosso bem, claro, para quem mora aqui, vive aqui, ama esse estado como eu e como provavelmente vocês. Né? Ainda bem que a gente tem uma pessoa lá que está tentando trabalhar. Mas eu me pergunto qual vai ser a saída, porque o sistema previdenciário do Rio está falido. Chegou um momento, não pagou. Quem tem aí pessoas apoiadas, eu tenho, né, muito próximas de mim, pessoas aposentadas ficaram pelo Estado e ficaram um longo tempo sem. Se isso acontece no governo federal, a coisa é muito pior, porque o governo do Estado ainda pode negociar com o governo federal. E essa está sendo a saída. Né? Regime de recuperação fiscal. Exatamente. Exatamente. Agora, se isso acontecer no governo federal, gente... Ele está sendo ajudado pelo governo federal, por causa do regime de recuperação fiscal. E quem ajuda o governo federal? Ninguém. Então, assim, é muito importante dizer que, para 80% da sociedade, é o que muito bem colocou o João Batista, praticamente não vai mudar. E mais, ainda muda aqui a contribuição para baixo. A pessoa que está no salário mínimo, ela vai contribuir menos e vai receber a mesma coisa. Isso é um ponto bastante relevante. Né? Professor, e a equalização entre as alíquotas do regime geral e do regime público? Do regime próprio. Não, esse é um outro ponto bastante importante. Né? Equalizar... os regimes próprios não vão ser iguais, né, ao regime geral. Né? O regime geral tem um teto, já o regime próprio, nessa proposta, ainda não tem o teto de 5.800 e alguma coisa. Mas, pelo menos agora, né, aqueles contribuintes que estão no regime próprio vão pagar bem mais para ter acesso aos salários. Então, é exatamente o que ilustra esse exemplo daqui. E na área do salário, que vai entre um salário mínimo até R$ 5.839, que é o teto do regime geral, o regime geral e o regime próprio caminham absolutamente equânimes em termos de alíquotas. Né? E, a partir daí, você começa a ter, claro, uma elevação da alíquota na medida em que se elevam os salários dentro do regime próprio. A gente vai, não é para falar ainda agora da proposta da FIB do que se... Não, pode falar. É até um fato interessante, né, que eu, antes mesmo de conhecer essa proposta da FIP, que eu tive o acesso, eu já advogava, já em entrevistas, sempre enxerguei a mesma solução que essa proposta. Então, assim, aí vem um pouco da minha crítica a essa proposta. Aí a gente, sem desmerecer absolutamente ninguém da equipe técnica do governo, né, tem a questão política lá, mas, pelo que ficou ali, o regime de capitalização. Então, vamos falar um pouquinho do regime de capitalização. Como bem falou o João,
Não dá, tá? Não dá e não é socialmente bacana a gente simplesmente mudar para o regime de capitalização. Jamais. Tá? Por quê? Não, mesmo lá na frente, a não ser se o governo garantir. Porque senão as pessoas que menos ganham não vão conseguir capitalizar um montante digno. Tá? E tem uma outra coisa que me faz parte... Então, o que é o regime de capitalização? Muito bem lembrado aqui, né? Que a gente, isso aqui é meu dia a dia, gente. Todo dia é uma entrevista. Então, isso aí está tão no sangue que às vezes a gente fala rapidamente. O que é o regime de capitalização que está na proposta? Né? É uma caixinha, é como se fosse uma poupança sua. Você vai botar na sua conta, no seu nome, tá? Com a diferença que você não vai poder retirar aquele dinheiro, vai ter uma série de regras, né, ali naquele dinheiro, tá certo? Mas tem um apelo bastante bacana, porque o sistema é bem mais transparente. Hoje, por exemplo, quanto você contribuiu para o INSS? O teu dinheiro está onde? A gente não sabe, não tem uma conta lá no meu nome que me permita saber esse tipo de coisa. Um grosso modo, muito bom exemplo que o Fábio me lembra aqui, é o FGTS. Tá, que tem suas regras, a gente não pode chegar simplesmente lá e tirar, tem né, as regras para quando e em que condições você consegue tirar, mas você tem acesso, né, ao teu fundo e você sabe quanto é que está. Tá? Claro que existe uma crítica com a qual eu compartilho, né, o FGTS rende muito pouco, então é claro que eu, como, né, advindo do mundo de finanças, não pactuo com um dinheiro, né, social das pessoas, render muito menos do que no mercado. Então, é um ponto que eu sou absolutamente contrário. Bom, então, dito isso, a questão da capitalização ela é muito bacana do ponto de vista da sustentabilidade e tudo mais. Só que a gente perde uma coisa muito bacana do sistema de repartição, que esteve nas suas entrelinhas. Você não verbalizou, mas você estava nas suas entrelinhas, que é a transferência de renda para quem mais tem, para quem menos tem. Porque se todo mundo capitalizar, né, é cada um por si. E eu acredito num governo que tenha fundamentalmente, a grosso modo, dois objetivos. Maximizar, trabalhar as condições da sociedade para maximizar a riqueza gerada por essa sociedade. Segundo objetivo, distribuir essa riqueza da melhor forma possível. Né? E é isso, claro, que você entra em questões sociais, né, de acabar com a questão da pobreza e tudo mais, sem dúvida nenhuma. Então, quando você tem um regime de capitalização, você perde essa questão da distribuição de renda. Tá? Porque a minha ideia, que é a mesmíssima da FIP, seria o seguinte: um regime de repartição para as camadas até 2 salários mínimos. Tá? E, olha, palavra minha aqui, o meu número na cabeça, isso eu não fiz conta, era 2 salários mínimos, era alguma coisa, e da FIP veio 2 e pouquinho alguma coisa. Né? Bateu 4. Então, ali é repartição. Tá? E para quem ganha acima, o regime de capitalização. Qual é a vantagem desse sistema? O que eu fosse pagar, né, é um genérico, né? Se eu estou com um salário maior, eu proporcionalmente pago mais. De forma que, nesse sistema de repartição, ele, entre aspas, não vai valer a pena para mim. Ou seja, o que eu vou contribuir nesse sistema de repartição, lá no fim, eu não vou ter de volta o que eu contribuí. Às vezes até pego alguns amigos meus, se eu pudesse, eu nem participava do INSS, se fosse flexível. Eu digo, claro. Na sua faixa salarial, o INSS não é para te devolver o dinheiro. Para quem ganha mais, o INSS tem que servir para redistribuir a renda para quem ganha menos. Sim. Sem dúvida alguma. Então, tem que ser obrigatório, sim. E nesse sistema, você teria transferência de renda e garantiria a sustentabilidade do setor. Quem ganha mais, pagaria mais.
Como hoje, aí eu até manteria o teto de pagamento, essa é a minha, esse diferencia um pouquinho da FIP. Eu manteria o teto de pagamento do INSS. Já estamos acostumados, né? Manteria 5 mil e pouco. Pagaríamos, né? Quem ganha 5 mil e pouco ou mais, pagaria sobre 5 mil e pouco. E na hora de aposentar, o teto são 2 salários mínimos. Pô, mas é injusto comigo. Sim, mas olha quanta pessoa está lá precisando. Infelizmente, o Brasil não é um país rico. Nós merecemos ser ricos, nós somos um povo trabalhador, mas, infelizmente, ainda não chegamos lá. Então, não temos como ser rico agora. Então, nós precisamos, aqueles que ganham mais, pensar nessa questão da transferência de renda. Então, num sistema como esse, você garante a sustentabilidade da repartição. E, veja, você não precisa da hipótese da pirâmide etária. Não, o que vai contribuir com a sustentabilidade é que quem ganha mais vai pagar sobre além de uma alíquota maior, né, como hoje está aí, além de uma alíquota maior, sobre um teto maior. Então, é nesse ponto que a proposta do governo é um pouquinho diferente desse sentido. Tá? Quer falar? Não. Então, assim, se nada mudar, né, e eu, assim, se vocês me perguntarem, aí é a opinião mesmo. Você acha que nada vai mudar? Não, eu apostaria que alguma coisa vai mudar no Congresso, porque é algo natural. Mas, assim, se nada mudar, a proposta original apresentada pelo governo, né, eu me lembro que me pegou num dia que eu estava trabalhando do escritório, né, então eu pude ver a televisão, acho que eu fiquei 6 horas vendo a equipe do governo explicando. E eles foram bem claros, né? Eles entendem 2 pilares em paralelo, ou seja, o regime de repartição e o regime de capitalização seriam, originalmente na proposta, paralelos. O que quer dizer paralelo? As pessoas vão, não para nós, tá? Não para nós. Nós que já estamos no mercado, é o sistema vigente. Então, quando se fala em capitalização na atual proposta do governo, né, na atual proposta, só estamos falando de impactos para as novas gerações. Quem entrar no mercado de trabalho após isso. E aí a proposta do governo ponto positivo, independentemente do sistema, o salário mínimo está garantido. Muito bom, porque aí você não tem o problema do Chile, que é as pessoas que mais precisam não conseguir, né, nem juntar um salário mínimo na aposentadoria. Tá? Mas o ponto que eu construiria melhor é esse paralelismo. Eu seria obrigado a escolher ou um ou outro. E aí o que vai acabar acontecendo é que as camadas, né, mais baixas da sociedade vão para o regime de capitalização e as mais altas vão para o regime de repartição e as camadas mais altas vão para a capitalização. E aí, infelizmente, você perde essa transferência de renda porque ele vai para a capitalização. Então, eu acredito que isso aí ainda vai evoluir, tá, pessoal? Eu acredito que isso aí não vai permanecer assim. Eu acho que a proposta de um pilar único, aditivamente, a capitalização em cima da repartição seria um modelo ideal para o nosso país. Professor, eu coloquei aqui o slide que fala da proposta do governo do modelo de capitalização e basicamente, eu entendo que tem... E eu queria pedir ao professor Garrido para nos invadir mais os espaços, porque a gente aqui está... Eu e o Campani falamos muito, né? Então... Olha, eu sou um pouco suspeito em concordar com o Carlos Heitor. Mas, realmente, eu quero observar esse ponto. Livre escolha. Livre escolha. E você perde essa capacidade do governo, o poder, a função distributiva do governo. Né? Alternativa ao sistema atual, paralelo. Alternativo é paralelo. Tá bem, e ali embaixo o que o Fábio está dizendo é livre escolha. Porque é diferente de, por exemplo, os servidores públicos mais novos, federais, no caso, que entraram após o FUNPRESP. Eles têm a escolha, mas não é a escolha simultânea, é a escolha só para acima do teto, entrar ou não. É diferente aqui. Que é uma escolha, mas não é a mesma escolha, é uma escolha paralela. Isso eu também acho que não é o ideal. Concordo perfeitamente. A gente tem que entender melhor como é que vai ser essa livre escolha, né? Porque as pessoas vão acabar correndo risco de escolher errado, escolher o regime errado. Sim. Além disso, para mim o principal é o governo perder a capacidade de redistribuir melhor a renda para os mais pobres.
O ponto que eu complementaria aqui, e como você falou, a gente trata tanto desse assunto que às vezes a gente acaba indo para as conclusões, né? Então, dando meio passo aqui para trás, o que o governo propõe, como disse o professor Campani, cria um novo regime que vocês viram com as mudanças de alíquota. A gente não passou, mas o professor Campani comentou, quer dizer, criam-se critérios de idade mínima, cria-se um critério de período mínimo de contribuição de 20 anos, cria-se um período de ideal de prazo de contribuição de 40 anos, ou seja, uma pessoa que contribuir um homem que contribuir pelos 40 anos e que sair aos 65 anos levará a integralidade do benefício, e se ele, por hipótese, tivesse contribuído 20 anos, ele levará metade do benefício, para ter uma ideia de proporcionalidade. Quer dizer, esse é o novo regime, e o governo cria aqui, e a gente tem ainda muita dificuldade de detalhar e até de fazer uma análise crítica, né, do modelo, porque ele apenas propõe a criação e remete que lei complementar vai regulamentar tudo isso. Então, mas ele cria uma ideia de regime de capitalização. Na nossa reflexão, e voltando ao começo da fala, no começo dessa noite, do professor Campani, quer dizer, óbvio que aqui a gente está muito mais a favor de que a reforma caminhe. Então, quando nós nos permitimos uma reflexão de áreas de oportunidade, entendendo que estamos num momento de debate dentro do próprio Congresso, que pode aperfeiçoar o modelo, e por isso a gente faz o debate e coloca essa reflexão crítica, mas não necessariamente é uma crítica à proposta de maneira que ela não poderia sequer avançar dessa maneira, né? Então, ou da maneira proposta. Então, dois pontos chamam a atenção, e aí destacaram o professor Campani e o professor Fábio. O ponto referente, primeiro, à opção, ao paralelismo, à não obrigatoriedade, à não conexão de dois pilares, quer dizer, primeiro um pilar que está em repartição e que cobre a camada de renda menor, segundo um pilar em capitalização. Aparentemente, ou de maneira clara, e a gente chegou a conversar, tem tido agenda com algumas pessoas, né, de governo, enfim, e, de fato, a ideia do governo aqui é a ideia de um sistema por opção, e aí é como se o trabalhador, ao ingressar no novo regime, ele decidisse se ele quer estar no de repartição ou no de capitalização. E a gente entende que isso não é o melhor caminho. Quer dizer, nesse aspecto a gente encontra uma área de oportunidade pelos motivos que a gente expôs. Depois eu comento como na FIP a gente está propondo equalizar um pouco isso, né? E nas federações. A segunda questão aqui, que é um ponto de atenção, é que ele cria no regime de capitalização também dois conceitos. É como se o trabalhador tivesse que fazer duas opções. A primeira opção, estar entre repartição ou capitalização. A segunda opção é, se ele quer esse regime de capitalização no que eles chamaram de camada notional, que seria uma conta gráfica dentro do próprio caixa do Tesouro, com títulos do Tesouro Direto, ou lastreado, teoricamente, em títulos, em rentabilidade, mas é uma conta gerencial no caixa do Tesouro. Que aí eu entendo que tem um problema, porque na nossa percepção é preservar a repartição e talvez até com menos transparência, porque está tudo no caixa do Tesouro, né? Então é um ponto de atenção. Mas ou você segue essa opção, fala, não, quero criar isso dentro das contas do Tesouro, ou quero criar essa área numa entidade privada, absolutamente apartada do governo, dentro de planos que certamente vão ter lá um carimbo para operarem dentro dessa linha, né? Então, é como se o trabalhador tivesse que tomar essas duas decisões. Se ele fica em repartição ou vai para a capitalização, e aí optando pela capitalização, se ele quer fazer isso no caixa do governo ou se ele quer fazer isso na iniciativa privada. É mais ou menos essa ideia que está dentro da proposta do governo, e aí a gente entende que isso tem esses problemas que a gente comentou. Quer dizer, o primeiro problema é que
Muitíssimo obrigado. Alguém que não acumule valor suficiente pode ter, de fato, um problema de renda e voltar para a sociedade. E, segundo, que uma acumulação dentro do próprio caixa do governo preservaria, quer dizer, entregar o dinheiro para o governo gastar hoje para recebê-lo amanhã com quem estiver pagando amanhã. Basicamente, você tem a dívida pública previdenciária. É basicamente isso. Então, aqui a gente entende que tem um espaço para aperfeiçoamento. Na proposta FIP, já fazendo paralelo para ganhar um pouco de tempo, na proposta FIP endossada pelo sistema de seguros e previdência privado, incluindo as entidades fechadas, ela é muito interessante porque ela cria 4 pilares bem definidos. E eu acho que isso distancia, nesse aspecto, nessa parte da proposta, distancia profundamente a proposta do governo da proposta FIP. Ela cria um primeiro pilar básico que é assistencial e que não tem natureza contributiva. Então, aos 65 anos, todo cidadão brasileiro teria uma renda equivalente a meio salário mínimo. Na verdade, R$ 550, um pouco acima de meio salário mínimo, é o que está na proposta da FIP. As simulações que a FIP fez mostravam que esse modelo, sendo universal para todos os brasileiros e abrangendo todos os sistemas, ele era mais barato que o LOAS ou mais eficiente que o LOAS, porque o LOAS hoje ele tem um problema de elegibilidade, quer dizer, eu tenho que comprovar a condição de miserabilidade para me habilitar ao LOAS, para poder ter acesso a esses valores. Então, a ideia era criar um piso de proteção mínima de mais ou menos R$ 550, universal, que parecia, pelas simulações da FIP, encontrar um custo similar ao que o LOAS gera, com todos esses critérios que você tem hoje. Então, essa foi a lógica da proposta. E ainda facilitando, né, o sistema como um sem todo. Burocracia, né? Sem burocracia. A gente está falando do Silvio Santos, a pessoa mais humilde, quer dizer, receber exatamente... Tirando a chance da fraude também, totalmente. Você afasta, acho que tem um custo aí de controle, que vai embora, né? Esse é o tipo de custo ineficiente, que não traz nada de bom para a gente, mas a sociedade tem que arcar por causa da fraude. A proposta cria um segundo pilar em repartição que vai até R$ 1.650, ou seja, quer dizer, esse segundo pilar somado ao primeiro chegaria a R$ 2.200, um pouquinho mais do que os 2 salários mínimos que que o próprio governo, de alguma maneira, estabeleceu ali como, embora ele nunca tenha limitado na proposta, ele estabelece como um parâmetro a ideia de que pessoas até 2 salários mínimos estão sendo beneficiadas e protegidas, né? Da acumulação de benefícios, inclusive. Exatamente. Então, a gente cria essa segunda área em repartição e cria uma terceira área, que é um pilar obrigatório em regime de capitalização, compreendido entre os R$ 2.200 e os R$ 5.800, atual teto da Previdência Social. Ao criar isso, obrigatório para quem ganha acima dos 2.200 e opcional para quem ganha até 2.200. Por quê? Porque a pessoa que ganha até 2.200 está tendo ali o potencial de reposição de 100% da sua renda, de até 100% da sua renda, no regime de repartição. E quem ganha acima, nessa área entre 2.200 e 5.800, teria a capitalização como um pilar obrigatório, nas seguintes condições de obrigatoriedade: destinando pelo menos 30% dos recursos que já vão hoje para o FGTS para esse regime. Então, você passaria a direcionar recursos do FGTS, pelo menos 30% do FGTS, das pessoas que ganham mais do que R$ 2.200, até o limite do salário delas, ou até R$ 5.800, que seria o teto, para dentro dessa caixa capitalizada, cujo plano seria de livre escolha do participante em uma entidade privada, que certamente o governo vai selecionar por licitação aquelas que vão poder operar ou não, enfim, né, e fazer
a abertura e a elegibilidade dessas empresas. Mas isso criaria uma ideia de um regime de um pilar capitalizado obrigatório e complementar para essa área, sendo que a pessoa que ganha acima de 2.200 poderia destinar mais do que os 30%. Quer dizer, o 30% é o mínimo, mas ela pode destinar entre 30 e 100, qualquer valor que ela queira para essa reserva. E não cria, né, na verdade, dá transparência a um quarto pilar já existente, que é o pilar suplementar aos 5.800. Quer dizer, acima dos 5.800, as pessoas que têm renda acima disso e querem buscar uma complementação fazem isso dentro de iniciativa privada, fora do sistema de previdência. Quer dizer, o sistema de previdência do governo iria do primeiro ao terceiro pilar, sendo o primeiro assistencial, segundo em regime de repartição até esse teto próximo de 2 salários, um pouco acima, o terceiro em capitalização para a área de 2.200 a 5.800, e daí para cima um quarto pilar absolutamente privado. E o segundo ponto que eu destacaria, desculpa, professor Campani, só para concluir, o segundo ponto que eu destacaria na proposta FIP, que a gente entende que simplificaria o debate, ele propõe que esse novo regime valha integralmente para pessoas nascidas a partir de 2005. Então, ele aparta a proposta em 2 propostas. Uma proposta de um novo regime para os novos trabalhadores, uma outra proposta de uma reforma paramétrica para reduzir os problemas do sistema atual, mas não necessariamente conectadas com esse novo regime. Algumas coisas se casam, outras não. A gente entende que, ao apartar a proposta com essa clareza, nós simplificaríamos demasiadamente o processo do debate, pelo menos em relação ao novo regime, porque o debate mais difícil hoje, ele é um debate da reforma paramétrica, e, obviamente, no novo regime tem um debate forte em relação ao regime próprio, tem outros debates, mas que são mais complexos, né? Sim, um ponto importante, na proposta da FIP, esse novo regime valeria integralmente para todos os trabalhadores, estejam eles no setor público ou na iniciativa privada, seria realmente universal. Todos estariam dentro desse único regime até esse limite de 5.800. Por óbvio que as fundações, os governos poderiam estabelecer regimes complementares, privados, para a área que excedesse aos R$ 5.800, com fundos próprios, enfim, e com contribuições próprias. Mas, na nossa percepção, quer dizer, a ideia de criar um novo sistema para os novos trabalhadores, e a proposta da FIP é que sejam trabalhadores que nasceram a partir de 2005, então, isso faria com que a gente tivesse talvez uma simplificação no debate político da aprovação, pelo menos dessa perna do que é a nova proposta. Você deixaria de contaminar, porque hoje, quer dizer, quando, na verdade, o debate que confronta a ideia, ele parte da nossa própria angústia, que é legítima. Putz, e eu, né? Agora, na minha vez? Então, aliás, é um dos pontos que a gente está recebendo muito aqui, quer dizer, como é que fica o processo de transição, e a gente vai falar disso. Mas esse é talvez um dos principais elementos que nos leva a confrontar, né? Agora que eu estou começando a trabalhar, agora que eu estou entrando, agora que eu estou perto de sair, ou agora que eu estou no meio do caminho, na minha vez, agora vai piorar para mim. Então, apartar essas coisas e discutir um novo para quem ainda não começou a trabalhar, nos parece que traria um benefício para o debate extremamente relevante. A proposta do governo, ela, embora caracterize de alguma maneira um pouco isso, ela não segrega explicitamente nessa lógica essas caixas. Então, aqui talvez haja, no processo até de debate no Congresso, um espaço de aprimoramento, quer dizer, principalmente para esses 2 pontos, eu diria, melhorar a ideia de que o regime de capitalização tem essas funções que nós falamos, acho que importam menos os cortes de valores, importam menos os parâmetros, se é 2.000, se é 1.800, se é 2.200, é pouco relevante, quer dizer, mas a lógica prevalece sobre os cortes propostos, né? E a gente entende que, se houvesse uma revisão, talvez nesse conceito de capitalização,
e uma revisão em apartar as coisas, quer dizer, isso aqui vale para quem está ingressando no mercado de trabalho a partir do ano X. Esse outro não, é uma questão paramétrica de transição e que precisa ter, e é um debate muito mais duro e muito mais complexo, porque é o debate sobre nós mesmos. Esse debate é sempre muito duro. É o debate sobre mim, é o debate sobre a minha condição, é o que me afeta. Então, legitimamente, as pessoas se preocupam. Então, é um pouco isso. Eu acabei já entrando, professor, no modelo FIP aqui para racionalizar, mas eu acho também com isso, essa perna que a gente queria compartilhar com vocês, eu imagino que tenha ficado clara, né? Então, vou devolver aqui para o professor Campani e para o professor Fábio. As pessoas aqui, os nossos internautas, estão bastante angustiados com a transição. Então, se vocês pudessem explorar um pouco, quer dizer, primeiro, é justo ter uma transição? É necessário? Segundo, é necessário ter uma transição? A gente precisa de reforma paramétrica ou a gente poderia simplesmente criar um novo sistema para os novos trabalhadores e deixar esse sistema do jeito que está a correr, sem nenhum ajuste, até que se esgotasse toda essa massa de pessoas que está nesse sistema, incluindo a mim e a vocês, né? Então, aqui eu acho que é um pouco dessa reflexão que eu queria ouvir, e se vocês puderem explorar um pouquinho o que o governo está propondo para a transição, porque os nossos amigos que estão à distância estão pedindo um pouco do conceitual, quer dizer, qual é a proposta do governo para a transição, como essas coisas acontecem. Bom, eu vou voltar um pouquinho aqui nos slides, que tem alguma coisa de transição aqui. Sim. Tem. Não, uma coisa interessante, né, se a gente dividir a sociedade em algumas camadas, as pessoas jovens, adolescentes, que não entraram no mercado de trabalho, não têm, ainda nenhum direito, elas mal entraram no mercado de trabalho. Eu até diria, muito honestamente, pensando no meu filho, por exemplo, o que você prefere? E eu vou responder sem nenhuma dúvida, um regime sustentável. Tá? Para aquelas pessoas que já estão aposentadas ou que já adquiriram o direito da aposentadoria e não se aposentaram por qualquer razão, o governo já deixou bem claro, de forma muito correta, que nada vai mudar, o direito vai permanecer deles. E aí agora eu entro na questão da transição. Um outro público, que a gente já comentou muito aqui, mas só para a gente ir separando, 80% da sociedade, esses 80 famosos, até os 2 salários mínimos, estão ganhando estão ganhando segurança, Talvez, não o pessoal do salário mínimo, porque esse aí não pode diminuir, mas talvez quem está ali com 2 salários vai ganhar 10%, 5% a menos, mais uma vez mais, com sustentabilidade, com segurança. O pessoal que está muito próximo a se aposentar, esse pessoal vai ter a regra de transição que a gente vai comentar agora. Então, assim, ao pé da letra, quem é que está realmente mais perdendo, entre aspas, São as pessoas com 40 anos, 40 e poucos anos, e quanto maior o salário, mais essa mudança vai prejudicar. Tá? O que me parece absolutamente legítimo. E eu posso falar com direito porque eu me enquadro exatamente... Bom, não a questão de salário alto. Ainda, isso, infelizmente, não ganhei na Mega Sena. Mas a questão dos 40 anos, o Fábio, também se enquadra. Então, a gente precisa entender, nesse debate, quem é que está indo contra a reforma. Qual é o interesse dessas pessoas irem contra a reforma? Isso é um ponto muito importante. Bom, vamos para as regras de transição, então. Tá? A proposta do governo, ela obrigado. Acho que, primeiro, a gente não falou da proposta propriamente dita, Então, só rapidamente, vamos falar do regime geral, que é esse daqui. Tá? Então, essa será a regra definitiva, que, por exemplo, para mim vai valer, porque eu não me enquadro, a regra de transição, para mim, acaba sendo até pior, ou na pior hipótese, a mesma coisa. Tá? Então, simplificou. Tá? Então, só tem uma maneira de você se aposentar,
né? Hoje no Brasil tem 2 por tempo de contribuição também, que vai ser a idade mínima. Mulheres 62, homens 65, com uma condição: 20 anos de trabalho. Tá? De trabalho e contribuição, exatamente. Bom, aí tem algumas regras. Estou no meu laptop. Tem algumas regras para o regime próprio. Isso aqui é o que eu falei anteriormente e é importante. A pessoa que trabalhar por 20 anos, não, aliás, né, na verdade, né, a pessoa pode não estar trabalhando, mas contribuir. Né? Então, se a pessoa contribuir por 20 anos, ela vai receber uma aposentadoria de 60% da média, obviamente corrigida pela inflação, dos seus salários naqueles 20 anos. Tá? Para a pessoa atingir 100%, ela terá que trabalhar 40 anos. Tá? E aí é aquilo que eu falei, se a pessoa começar muito cedo e não tiver intervalos sem contribuição, ela pode chegar a 45 anos e aí ela vai até chegar à situação de receber mais do que a média salarial. Ok. E para quem já está no mercado de trabalho, uma vez mais, quem tem 25, 30, 35, até 40 anos, via de regra, não sei se essa pessoa começou muito cedo a trabalhar. Claro, um caso muito extremo, você pode não cair nessa situação que eu disse e vou dizer novamente. As regras de transição, se você fizer a conta, vão dar elas por elas. Então, acaba valendo a regra nova proposta. Tá? Então, muito bem. Existirão 3 regras. A gente está falando aqui do regime geral, é o nosso foco. Tá? O regime próprio está apartado com uma regra única. Então, existem 3 regras de para a aposentadoria, de transição. Tá? Fábio, você quer falar? Sim. Você está falando pouco. Eu vou passar para o Fábio falar um pouquinho, senão a minha voz já vai. Eu resumo demais. Alô? Não, tem o lado bom e tem o lado ruim. Eu resumo demais. Primeira regra de transição é essa que está no quadro, por pontos. Antigamente, esse sistema de pontos era para você fugir do fator previdenciário. Agora não, é uma regra de elegibilidade dentro de uma das 3 regras de transição. Então, você tem que, somando idade com o tempo de contribuição, esses valores do gráfico aí. 86 mulher, 95 homem, em 2019, vai aumentando 1 a 1 a cada ano. Por que vai aumentando 1 a 1 a cada ano? Porque a cada ano você aumenta 2. Você aumenta 1 na sua idade e 1 no tempo de contribuição. Né? Então, você aumenta mais do que a exigência ali. Só para dar um exemplo aqui, tá? No primeiro ponto ali, 96 em azul. Azul quer dizer um homem, né? Então, uma pessoa com 60 anos e 36 anos de contribuição, tá? 60 anos e 36 anos, a soma dá 96. Ela conseguirá se aposentar em 2019. Essa é a leitura desse gráfico. Por exemplo, a gente está falando de 2019. No caso de uma mulher, ela precisa ter a soma 86. Então, imaginando uma senhora de 56 anos com 30 anos, né? 56 com 30, 86. Com 30 anos, ela consegue se aposentar pela transição. Tá? Com 56 anos. Então, vocês estão percebendo que a regra de transição ela permite não se aplicar a idade mínima ainda para todas essas pessoas. Tá? É óbvio que quanto mais cedo, mais jovem você for, dificilmente essa regra vai ser benéfica para você. A segunda, vamos lá. Bom, a segunda regra é somente idade mínima. Pronto. Tá? Aqui é só idade mínima. Se você, em 2009, atingir 61 anos, pronto, você pode se aposentar. Com aquele tempo ali, né? Só claro, lembrando que está ali à esquerda. Exatamente. 35 homem, bem 30 lembrado. Mulher. Perfeitamente. Lembrando que isso é uma opção. Você vai fazer o cálculo das 3 e ver qual é a melhor. Não fica imaginando você isoladamente em cada caso, não. Você tem que calcular os 3 e ver o que é melhor para você. É uma opção. Perfeito, perfeito. Então, dado que uma mulher
trabalhou já 30 anos, ela em 2019, com 56 anos, obviamente, ou mais, já tem o direito de se aposentar. Então, isso é só para você ter uma, como o próprio nome já diz, uma transição, ou seja, não vai ser um salto abrupto, onde a pessoa estava para se aposentar e agora vai ter que trabalhar mais 5 anos. Essa situação não vai ocorrer. E a terceira regra, tá, é para quem está muito próximo de... Tem, né? Aqui que explica. Essa aí. Tá, é aquela pessoa que está há 2 anos, né? Há um 2 pedágio, anos para se aposentar. Até 2 anos, é isso. Exatamente. Ela paga 50% de pedágio. Ou seja, se ela está há 2 anos, vai ter que trabalhar mais 3 anos. Exatamente. Se falta 1 ano para a pessoa se aposentar, ela vai precisar trabalhar 1 ano e meio, contribuir por 1 ano e meio. Se faltam 2 anos, 3 anos. Se faltam mais do que 2 anos, ela vai poder optar entre uma das duas anteriores. Aí não cai nessa regra. Aí ela não pode utilizar essa regra de transição, ela cai em uma das duas anteriores. Perfeito. E lembrando que, para isso, existe a idade mínima que para o homem é 65 anos. Por quê? Porque isso, observe, não mudou. Já é assim hoje. Tá? Por idade é 65. Então, para o homem não mudou. Para a mulher mudou. Né? Está indo de 60 a 62. Eu já havia salientado isso antes. Então, existe essa escadinha aqui. Olha, vai ser 62 quem em 2023. Em 2019 ainda vai ser os mesmos 60 anos. Exatamente. Tem só uma observação aqui, porque eu ouço muito as críticas, tá? E eu vou fazer a contra-crítica. A crítica, você tem 3 regras de transição, é muito complexo e tudo. Isso se resolve simplesmente com um sisteminha do INSS. Simplesmente ele te dá qual é a melhor das 3 opções. E o lado bom disso é que não tem nenhum caso, nenhum grupo pequeno de pessoas que está sendo prejudicado. Quando você junta as 3 regras de transição, você não cria nenhum buraco, nenhum perfil de pessoas que está sendo mais prejudicado do que os outros. A ideia é você ter uma regra isônoma. Essa é a ideia de ter 3 regras de transição. Não é complicado. É pelo contrário, é o princípio da isonomia. E a complicação não vem ao caso, porque o sistema do INSS resolve. Você digita lá seus dados, como já existe hoje, até aplicativo, Meu INSS, ele já faz isso. A única coisa é que o sistema vai fazer as 3 contas e o sistema vai te dar já a resposta. Então, essa é a minha contra-crítica a quem critica o excesso de complexidade das 3 regras de transição. São 3 só para um grupo muito particular, né? Há 2 anos. Para a grande maioria são 2 e para mais um pedaço da sociedade como a gente é 0. Exatamente. Não tem opção, não tem transição. Perfeito. Eu queria fazer aqui perguntar se alguém tem alguma pergunta, alguma questão. A gente está recebendo questões aí também, mas eu entendo que do ponto de vista da proposta do governo, professores, basicamente a gente passou aqui por todos os pontos, né? Conceitualmente, quer dizer, a questão de que a proposta ela aplica taxas menores para quem, alíquotas menores para quem ganha menos e maiores para quem ganha mais. Ela cria, por opcionalidade, um regime de capitalização, ponto que a gente debateu bastante, e ela cria um processo de transição que acaba tentando aliviar ao longo do caminho, até que chegue maduro esse modelo para os novos trabalhadores. Ela cria um processo de transição, que nós detalhamos aqui. Então, eu queria verificar se vocês têm aqui no auditório, ou os colegas que estão aí, pelos amigos que estão pela internet, alguma questão específica. Pois não. Não sei como a gente faz, né? Só pedir para falar no microfone, eu vou ir. Alô,
como que o governo vê a proposta da FIP? Existe alguma possibilidade de ela entrar na discussão e até alguma das ideias serem adotadas? Ou ele refutou a proposta e não sei? Ela tem, ela tem muita... o governo, ao longo do período de estudos, digamos assim, e elaboração, né, da proposta, ele teve bastante interação, não só com a proposta da FIP, mas com várias entidades, né, que fizeram reflexões sobre o modelo. Boa parte da proposta da FIP está contida está convergente com a proposta do governo, de maneira que a gente entende que parte, inclusive, já está considerada na própria proposta. Quando você pensa em questões de alíquotas, quando você pensa em questão de um modelo de quem ganha menos, quem ganha mais, paga mais, essas coisas também na proposta elaborada pela FIP acontecem. Os pontos de divergência ou não convergência plena são aqueles que eu narrei, quer dizer, o primeiro ponto, a ideia é de um regime de capitalização na proposta do governo que seja opcional, na proposta da FIP que seja um terceiro pilar obrigatório. Basicamente, a ideia de segregar de maneira mais clara a proposta para novos trabalhadores dos atuais são os dois pontos que a gente entende que podem encontrar num debate no Congresso alguma evolução. Agora, avançando a proposta do governo da maneira que ela está, aquilo que a gente falou no início, ela tem extremos méritos e valores para a sociedade brasileira, ainda que ela não equalize esses pontos de oportunidade. É que a gente entende que talvez tenha algumas áreas de oportunidade que possam ter ainda algum aprimoramento. Mas eu te diria que boa parte da proposta já está contida, inclusive, de alguma maneira, dentro da proposta do governo, né? A vontade está com o microfone. Pelo que vocês falaram, a proposta, esse encaminhamento é bastante urgente, necessário e racional. No entanto, a gente vê na televisão diversos debates, inclusive ameaçando a própria implementação no sistema. Claro que tem sempre o tema em si é um tema sensível, complexo, tem um embate político evidente nisso aí, questões partidárias, mas eu não estou conseguindo entender tanta racionalidade de um lado e tanta dificuldade do outro. É só um problema de comunicação ou tem algo a mais nisso aí? Pergunta fácil. Como o professor Campani falou, ele não pesquisa o ambiente político, né? Então... eu tenho um adendo aí. Você fica com a parte mais difícil da pergunta. Só pedir para a próxima pessoa que tinha levantado o braço que a gente já leva o microfone. Lá atrás. Sempre no sentido de colaborar e contribuir, tá? Mas eu tenho um ponto que eu acho que o governo poderia, o governo e todo mundo que é a favor da reforma, que poderia ser mais claro. Fala-se muito em rombo. Eu acho que a proposta deveria ser dita mais, e o governo já está começando a perceber isso, a ser falada, que para quem mais precisa, né, são as camadas menos favorecidas. Então, falar de rombo toda hora, a pessoa aí vem, não tem rombo, porque rouba lá também, então... Eu acho que falta um maior diagnóstico para a sociedade dos riscos que a gente está correndo e que, fundamentalmente, é uma reforma feita para quem mais precisa. Isso é o mais importante. Assim, me salta muito aos olhos, né? Eventualmente, eu ver pessoas na rua com camisas, né? Trabalhadores, não sei o quê, somos contra a reforma. Né, pessoas que a gente vê que são humildes, não são pessoas abastadas financeiramente. Essas pessoas são as que mais deveriam estar lutando pela reforma. Né? Então, por isso que eu acho importante se perceber os interesses de quem está por detrás de ser contra a reforma. Não só elas, como todos os... Não só ela, como todos os beneficiários deveriam ser a favor, porque... é uma questão de segurança, eles vão ter mais segurança, não acontecendo o que aconteceu recentemente com o Estado do Rio de Janeiro, no Rio Previdência. Você vai estar garantindo mais o recebimento das aposentadorias. Uma outra coisa que eu vejo muito, isso aqui não é matemática pura,
Isso aqui é ciências sociais aplicada. Você não existe uma solução perfeita. Obviamente, a proposta da FIP é melhor em alguns pontos e pior do que em outros pontos. A do governo, mesma coisa. A nossa, mesma coisa. Você não pode fazer o que muitos fazem, isso politicamente eu vejo que é muito errado. Você pega justamente o ponto fraco e fica atacando aquilo ali como se a reforma inteira fosse horrível. Não é isso. Você tem que, mais uma vez, não existe solução matemática, isso aqui não é matemática pura, isso aqui é ciências sociais aplicadas. Você tem problema de regra de transição, você tem problema de nova geração, antiga geração, capitalização, repartição. Não é assim simples. E é má fé isso, você pegar um ponto e ficar atacando como se a reforma toda fosse ruim. Você tem que discutir no conjunto da obra. No conjunto da obra, aí você me pergunta, são equivalentes. FIP, nossa e governo são equivalentes. São as melhores reformas que eu já vi até hoje. Muito melhores do que a do Temer, por exemplo. São mesmo isso. Eu queria já dei uma opinião pessoal aqui, foi até longe demais, tá? Inclusive, tem que dar uma descontraída. Inclusive, vou fazer agora um auto-marketing, vai sair um artigo meu mês que vem na Revista Brasileira de Administração Pública, mostrando exatamente, aí sim, mostrando corretamente em qual ponto a regra de transição, a reforma Temer, que já subiu no telhado, né? Em qual ponto ela era injusta. Só que esse artigo é só seu? Tem um rapaz chamado Carlos Heitor como autor também, tá? Você fez sozinho esse filho? Aí sim a gente mostra, não com esse sentido de não analisar o conjunto da obra. Nós analisamos o conjunto da obra da reforma Temer e identificamos uma parte que estava tecnicamente incorreta, que enriquecia um determinado grupo que já era o mais rico. Então, mês que vem, entre no site lá da RAP, da FGV, quem gosta de estudar, e baixe o nosso artigo. Para ver o artigo de ambos. Para não repetirmos esses erros daqui para frente. Mas não tem esse erro nem na FIP, nem no governo, nem na nossa aqui, da híbrida, do sistema híbrido, repartição, capitalização, que é um pouquinho diferente dos 4 pilares da FIP. Eu vou passar mais um aqui no auditório e depois tem algumas questões que chegaram aqui. Enquanto você direciona o microfone, eu pego algumas coisas da turma que está à distância também, mas estão super presentes aqui com a gente. Vamos lá. Boa noite. Em relação a cálculo do benefício, as pessoas têm abordado muito a questão do direito a se aposentar com idade, ou isso aí. Mas ao cálculo do benefício, me parece que teve mudança significativa também na proposta do governo, não é isso? Se eu não me engano, o cálculo do benefício era 80% das maiores contribuições. Sim, e agora passou para as novas aposentadorias, vai ser 100% da média. Não é Exato. Isso? Mais uma vez, isso se prejudica alguém, prejudica os de maiores rendas, que têm maior crescimento salarial. Ok. Porque antes a média expurgava os 20% menores salários. Agora não, a média contempla todos os salários corrigidos pela inflação. Média do salário-benefício. Então, e por outro lado, o fator previdenciário é revogado, o que muitas pessoas criticavam. Então, isso é um ponto bom. Tem que analisar em conjunto. Esse ponto ruim, conjunto com ponto bom. A minha dúvida é o seguinte: nessas regras de transição, as 3 que foram colocadas aí, vamos imaginar o caso mais da pessoa que seja mais próxima de se aposentar, dos 2 anos. Ela vai poder contribuir o período 50% a mais e se aposentar pelas regras antigas, não é isso? Isso significa que o cálculo do benefício também vai ser feito pelas regras antigas ou não? A média muda. A média muda. Média é o chamado salário de benefício. Tá. Muda de média dos 80% maiores salários para a média de todos os salários. Isso não tem transição nesse aspecto só. É o que eu falei, repito. Por outro lado, não existe mais o fator previdenciário. Né? É um ganho. Ok. Obrigado.
Então, enquanto transito o microfone aqui, eu vou trazer duas questões aqui da turma dos nossos internautas, né? Uma questão foi a Keila, que colocou, obrigado, Keila, pela pergunta, né? Se seria muito ambicioso pensar que na proposta da FIP, aquele piso primário, né, que a gente mencionou de proteção social, ele tivesse um nível de um salário mínimo. Quando a FIP fez a proposta e fixou em R$ 550, óbvio que para isso tem inúmeras simulações, tem inúmeras contas, e no final um benefício assistencial ele vai direto contra o Caixa do Tesouro, e óbvio que numa sociedade que tem a dimensão que o país tem, com tantos milhões de brasileiros, né, vivendo aqui, o impacto ele realmente seria demasiado intenso com um salário mínimo, e ele excederia muito aquilo que, por exemplo, hoje mais ou menos se consome com o LOAS, que foi um pouco do paralelo que se tentou traçar, para não onerar, quer dizer, de forma que a proposta não onerasse. Então, especificamente, Keila e todos os demais, na avaliação técnica da FIP, quer dizer, isso, de fato, criaria um problema para o Caixa, ou um impacto, um problema não, mas um impacto relevante no Caixa do Tesouro, e por isso a proposta ela fixou essa parte assistencial em um piso um pouco menor, né? Você quer comentar? Não, assim, eu queria voltar no ponto da pergunta anterior, que eu achei muito interessante, né? Você está coberto de razão quando você faz essa pergunta, tá? Na média, né, é claro que os benefícios, na média, vão diminuir, tá? Em que pese o fator previdenciário está sendo abolido, né? Por outro lado, tem essa questão que você muito bem levantou, vai ser a média dos 100%, e aí a gente pensa, né, 20% você está tirando lá na regra antiga, são os menores salários, claro, então a média vai tender a ser menor agora. Tá? E aí, para o salário mínimo, isso é importante a gente ter em mente, tá? Para o salário mínimo, não vai mudar porque é o salário mínimo. A partir do momento que você começa a se distanciar do salário mínimo, maior é a sua expectativa, claro, de ter uma renda na aposentadoria menor. Isso é indubitável, seu ponto foi muito importante. O que eu estou chamando a atenção aqui? Porque a gente olhar só esse lado, ok, agora vamos ver uma outra história aqui. Gente, a gente tem um rombo, a gente tem um problema. Então, não tem milagre, não tem como a gente vir aqui. Quem falar isso vai ser leviano. Olha, gente, vai ser melhor para todo mundo, vai melhorar a sua expectativa de dinheiro. Bom, se melhorar, eu vou perguntar, mas calma aí, estamos pagando, de onde está vindo esse dinheiro? Então, a gente tem um problema, uma promessa que nos foi feita, né, lá atrás. Quando eu ingressei no mercado de trabalho, me foi feita uma promessa, que, aliás, já vem mudando ao longo dos anos, cada vez, né? Só que essa promessa é irreal. A gente tem um problema realmente. Então, isso é importante que a sociedade entenda. Tá? Em que pese o fato do governo ter a maquininha e poder gerar dinheiro, né, isso acaba com o país. Não se pode pensar assim. A palavra de ordem, né, acho que do milênio, é sustentabilidade. Eu acho isso muito importante. E volto ao ponto, 2 passarinhos voando ou um na mão. Né? Agora, você ter um sistema sustentável com um salário 10% menor, né, talvez 15% menor para quem está com os salários mais altos, ou ter uma promessa que daqui a um outro governo, essa reforma não passa, um outro governo vai ver, olha, gente, acabou, não é, eu vou governar por ato presidencial, porque não tem como eu pagar, acabou. Então, vai lá e corta todo mundo. Esse é um risco real, que as pessoas, algumas, não têm noção do quão real ele é. Vamos privilegiar, então, aqui agora um pouquinho o auditório. Acho que alguém que está com o microfone já. Tem duas pessoas depois aqui na frente. Vamos lá. Boa noite. Eu queria tirar uma dúvida. Como vocês falaram, as pessoas que têm melhores condições se aposentam por tempo de contribuição, né? Porque tem mais emprego, consegue mudar de emprego mais facilmente. As pessoas de menores condições se acabam aposentando por idade, né? Só com 15 anos de contribuição. Como é que vocês veem esse aumento do tempo mínimo de contribuição de 15 para 20 anos? Essa pessoa de menor condição não vai ter mais dificuldade de se aposentar? Olha, esse é...
Você tem que analisar em conjunto com o aumento da idade mínima. São duas coisas que correm em paralelo. Não é assim, não imagina isoladamente aumentou de 15 para 20. Ela não vai ter que se aposentar com uma idade maior? Então, automaticamente, esse 15 vai virar 20. Estou falando isso regra bem geral. Mas a média de aposentadoria hoje do homem já é 65 anos. Sim, pois. Oi, desculpa, eu não ouvi. A média de aposentadoria por idade hoje já é 65 anos e meio. Sim. Com 15 de contribuição. Sim. A pessoa vai se aposentar com 15, mas agora com 20 anos de contribuição? Não, o seu ponto é altamente relevante, novamente. Não, o ponto é relevante e tem que ser discutido. Tá? Mas é um ponto que transcende até a Previdência. Eu acho que é uma questão social isso daí. Né? Aí eu remonto ao que você falou lá no início. A questão da Previdência não é só a questão da Previdência, é uma questão econômica para o Brasil voltar a crescer. Tem um outro ponto aí muito interessante, que é o seguinte. O Brasil hoje, a grosso modo, é financiado metade pelo investidor lá de fora. É mais ou menos como você mora num apartamento, numa casa financiada, né? E metade você financiou. Esses juros altos que o Brasil vive, todos nós conhecemos, né? Você fala para o americano que a nossa taxa está 6,4% e está muito baixa, ele o quê? Está baixa? Sim. Para o Brasil isso é baixo, porque nós temos juros muito altos. Né? Se a questão dessa reforma com a capitalização também vai ser benéfica no sentido de criar uma poupança social que o Brasil não tem. Com uma poupança, olha como é que tudo está interligado. Eu volto lá na sua fala que foi interessante de juros. Com uma poupança social, o Brasil passa a ser menos dependente. Claro que isso aí vai levar um tempo para o Brasil atingir essa poupança. Que poupança é essa? É a capitalização, que o seu dinheiro vai estar numa conta lá, né? De fato, você torna-se mais independente do capital externo. E aí, você, sendo mais independente, você pode pensar em baixar juros. Ao baixar juros, a economia ela roda mais facilmente e o gasto público diminui. Obviamente, o governo paga menos juros. Ao rodar a economia mais, você gera mais emprego, você tende a pontuar esse problema que você acabou de falar. Então, assim, de maneira resumida, eu te responderia que o ponto é super relevante, mas, no meu entender, ele não pode ser visto somente no debate previdenciário como se fosse uma questão previdenciária, porque senão eu tenderia a ouvir o seu argumento que é legítimo e dizer, é verdade, então não vamos fazer reforma nenhuma. Mas aí a gente quebra. Se a gente pensar só assim, até a página 2, não que você pensou assim de forma nenhuma, né? Eu estou só refletindo aqui, se você só pensar nisso, você, então não vamos fazer reforma e aí o Brasil quebra. Então a questão é realmente conjuntural. E uma coisa vai naturalmente impulsionar a outra, e a gente, claro, espera, né, que a política econômica que o governo atual e os próximos governos vierem implementar no Brasil permita o crescimento do país. Porque o país crescer é gerar mais emprego. Gerar mais emprego é facilitar as pessoas que hoje, né, têm a oportunidade de trabalhar durante 15, 18 anos, a poder trabalhar mais, com mais dignidade, gerando um país melhor para todos. Nós precisamos de um Brasil melhor. Não dá mais para a gente ficar olhando para ontem, discutindo coisas e o Brasil indo ladeira abaixo. É preciso responsabilidade nessa discussão. Nós temos 10 minutos para encerrar e 5 minutos para encerrar as perguntas e 3 minutos para fazer um fechamento super breve. Então, vou pedir mais uma pergunta aqui do auditório e pedir que a gente exercite o nosso poder de síntese nas respostas o mais objetivo possível. Bate-bola rápido, depois tem outras questõezinhas rápidas aqui. Seria mais, em princípio, um desabafo e uma pergunta rápida. É o seguinte, nós estamos falando de rompo, nós vamos falar em rompo, não sei o quê. Eu acho que a sociedade, tanto o trabalhador, que ganha aquele mínimo, como o servidor público, está disposto a contribuir. Tá? Acho que todos estão cada vez mais a consciência nesse sentido. Agora, não pode deixar de descartar como que o Estado passe ileso, né, com essa proposta, como ele sempre leu a cartilha. O Estado, o gestor público, nunca leu a cartilha que deveria ler, porque nós temos rombo nos fundos de previdência, rombo na administração de fundo de garantia, que tira o fundo de garantia do trabalhador e desvia
né, temos concessões, né, de benefícios fiscais, que vão falar, não tem a ver falar isso. Tem a ver porque é o seguinte, pode-se chegar, né, acho que a sociedade está disposta a contribuir como servidor público, que eu sou aposentado e outros mais, mas vai ficar incógnita a estrutura da moralidade administrativa, do gestor público que nós temos, como o Michel Temer preso hoje, ex-dirigente Sérgio Cabral. Se continuar esse modelo de gestão pública, vai chegar lá no final da promessa que nós devemos ter uma gestão para ter para pagar. Se continuar esse modelo de gestão pública, já que nós estamos no curso de administração e gestão, vai chegar ao final, não atingimos isso. Mais uma vez, é a sociedade, o povo, que vai ser... Temos que fazer uma nova cota de sacrifício. Perfeito. Tem uma pergunta aqui, professor Garrido, rapidíssima aqui. Instituto Brasileiro de Atuária foi ouvido nessas propostas? E, se não foi, como pode fazer para fortalecer a participação desses profissionais nesses processos, dada a relevância dessas contas, cálculos atuariais, para o debate? É uma pergunta do Lívio. Obrigado, Lívio. Grande amigo também, o Lívio. Obrigadão. Não só o Instituto Brasileiro de Atuária, como várias entidades foram ouvidas, mas, como eu disse anteriormente, não existe uma solução única. Quando você entra numa discussão, cada um entra com seus argumentos e fala, esse ponto tem que mexer, esse ponto tem que mexer, esse aqui, esse aqui. Então, não existe um vencedor, uma proposta vencedora e uma perdedora. A proposta do governo ela foi construída com base nas sugestões de diversas entidades de classe. O governo elegeu o que ele queria e juntou tudo e fez a própria... Respondendo, foi ouvido ponderadamente, óbvio, não 100%, mas foi ouvido. Inclusive, uma ex-diretora foi lá para Brasília, que é a Marília. Ela fez parte das comissões lá em Brasília. Mas Excelente. Isso foi no ano retrasado. Eu não sei como está esse ano, ainda não. Bom, a gente tem muitas perguntas, dúvidas, questões aí. O que eu aconselho aqui na pessoal que está remoto, a gente está deixando um e-mail para depois vocês encaminharem as questões. Para quem está aqui no auditório, você consegue falar o e-mail para eles? Caso tenham dúvida, é só mandar para o pesquisa@ens.edu.br que a gente direciona para os professores. Excelente. Então, a gente aí depois promete voltar com vocês nas questões que foram passadas. Tinham várias questões aqui anotadas, a gente não vai conseguir detalhar tanto agora essas questões. Eu queria aqui partir para o encerramento, pelo horário que a gente está, fazendo, da minha parte, um agradecimento à escola, né, a ANS, por nos acolher para um debate tão importante. Talvez aqui a gente, de alguma maneira, tenha se permitido uma certa desorganização no processo de compartilhamento das informações, mas muito mais com o intuito de ampliar o debate, de tentar comparar as coisas. O debate é extremamente rico, o debate da Previdência Social, trata de um aspecto das nossas vidas, das nossas famílias, e a gente tentou, de alguma maneira, compartilhar com vocês os principais pontos da reforma na iniciativa do governo. Depois compartilhamos um pouco da visão da FIP, algumas áreas de oportunidade que a gente entende que existam, e ficamos aí, tanto eu, quanto o professor Campani, quanto o professor Garrido, à disposição de vocês aí nos meios remotos para a gente, ou em uma outra ocasião, para a gente poder estar respondendo aí a outras questões. Então, agradeço, boa noite a todos, muitíssimo obrigado. Vou passar para o professor Campani para fazer um fechamento, o professor Garrido também para encerrarem e se despedirem de vocês aí. Gente, obrigado por tudo. Eu sou uma pessoa bem acessível, tá? Quem quiser conversar comigo, ver meu e-mail lá, o Google está aí para isso, e estou aqui, tá bom? Obrigado a todos, boa noite.
Bom, eu também queria agradecer, né? Eu acho que esses fóruns são super importantes. Obrigado pela presença de vocês aqui e ao povo que está, né, online nos assistindo. É um debate fundamental e, como bem você falou, a gente tem que ir além desse debate. É claro que resolver a situação da Previdência e parar por aí não vai resolver o Brasil que a gente quer. A gente precisa de agentes públicos que saibam a responsabilidade que foi depositada nessas pessoas, que eles ajam com responsabilidade ao lidar principalmente com o dinheiro da sociedade e do povo que mais precisa. Isso é o meu maior sonho nesse país que a gente vive. Um grande abraço a todos, boa noite. Com isso encerramos aí a transmissão também.